Bom, vamos lá, amados e amadas. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, deixe sua Bíblia aberta, do verso 14 em diante. Esse é o trecho que nós trataremos hoje, verso 14 ao verso 21, até o final da Epístola. E antes de nós lermos o texto, eu quero dar um panorama para vocês, para que você entenda onde nós estamos aqui. Sempre tenho feito isso, a fim de que você compreenda em que ponto estamos dessa jornada, e mesmo que você não tenha ouvido os demais sermões até aqui, que você possa ter recursos para entender o que nós falaremos a partir daqui, tá bom? E para que você entenda o que Paulo está tratando aqui, né? Tem uma expressão que nós usamos em interpretação bíblica, que é a seguinte, né? O texto fora de contexto é pretexto, né? Alguém que quer ensinar alguma baboseira, ele geralmente pega o texto fora do seu contexto e fala um monte de abobrinha. Por isso que é importante a gente entender o contexto do texto que nós estamos lendo. O que é o contexto? O que foi dito antes, o que será dito depois, e os que nós estamos lendo agora. O que isso nos expressa à luz de todo o contexto imediato e amplo, aquilo que está escrito ali aos redores, e aquilo mais amplo, o que diz toda a Escritura, o que diz toda a literatura paulina, enfim. Por isso a importância de nós, eventualmente, sempre, né, eu tenho feito isso, sempre eu lhes dou o contexto para que você entenda o porquê deste texto aqui, o que esta mensagem está dizendo aqui. Tá bom? Abriu sua Bíblia aí? 10:14, né? Antes de nós lermos, deixa eu lhes dizer. O apóstolo Paulo nos tem falado nesta epístola sobre o Evangelho, por isso o título dessa exposição é Transformados, porque é isto que o Evangelho opera em nós, uma transformação, por meio da regeneração, por meio da conversão, por meio da nossa justificação, da nossa filiação a Deus, da santificação que Deus vai operando em nós, e tudo isso é a nossa salvação. E tudo isso é essa operação transformadora que Deus está realizando em nós. E nós vimos isso especialmente do capítulo 1 ao capítulo de número 8. E a partir do capítulo 9, Paulo está lidando com a seguinte questão: mas Paulo, a palavra de Deus não teria falhado para com Israel? Você nos dá tanta segurança de que nós permaneceremos salvos, mas Israel não foi salvo em sua totalidade. A grande maioria dos israelitas não creram. E se eles não creram, será que a palavra de Deus não vai falhar para nós? Você nos disse no final do capítulo de número 8, que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo, mas Israel separou-se de Cristo. E Paulo vai mostrar então que não. A palavra de Deus não falhou. Por quê? Porque no meio de Israel, Deus chamou os eleitos. E aí ele retoma a doutrina da eleição e fala de uma forma profunda sobre a doutrina da eleição. A palavra de Deus, nesses trechos que nós vemos Deus dizendo a nós que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. Vimos que Deus aplica o seu juízo de um modo geral a todos quantos merecem, e todos nós merecíamos. Contudo, há alguns a quem Deus elege, Ele age com misericórdia. Então vimos que a palavra de Deus não falhou, pela perspectiva de que Deus elege e salva aqueles do meio de Israel a quem Ele quis salvar. Porém, no capítulo 10, Paulo vai nos mostrar sob outra perspectiva. Se ele nos falou da perspectiva divina, o Deus soberano que elege, agora ele vai falar da perspectiva humana. Como os homens rejeitam a Deus e a sua salvação. Porque Israel, não se engane, ele é julgado porque ele rejeitou a Deus e a sua salvação. Inclusive aqui a gente tem até um dilema, né? Um dilema que a Escritura não tenta resolver, ela só diz que existe. Que dilema? Há um Deus soberano, que age de forma a fazer cumprir a sua vontade, e Ele elege e salva quem Ele quer, mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade humana, e os homens são julgados exatamente por causa de seus pecados, e essa responsabilidade é real. Como a gente resolve isso filosoficamente, pastor? Impossível. Tal qual resolver filosoficamente a natureza divina e a natureza humana de Jesus.
entende? Mas Paulo fala dessas coisas sem dificuldade de dizer que ambas existem. E então ele nos mostrou, nós vimos isso desde o início do capítulo 10, que eles tinham um zelo de Deus, mas um zelo sem entendimento, os judeus. Que eles buscaram pela justiça própria a salvação, e não pela justiça que vem da fé. Eles buscaram pelos seus próprios méritos, pela sua performance, e por isso eles não alcançaram. Por quê? Porque eles não alcançaram por meio da fé. E Paulo vai explicar que a justiça que vem da fé, e nós vimos isso semana passada, é uma justiça que não busca pelos seus méritos a salvação. Pelo contrário, ela ouve o Evangelho e então ela crê em Cristo e ela confessa a Cristo. Foi isso que falamos semana passada, não é? Qual é o procedimento para que o homem seja salvo? O procedimento para receber a salvação é crer no Evangelho e confessar a Jesus como Senhor. É claro que crer e confessar é algo muito mais complexo do que apenas essas frases que lhes estou dizendo, né? Tanto que nós gastamos aí quase 1h10 semana passada expondo o que é crer e expondo o que é confessar. E aí Paulo termina então essa porção dizendo: eles não creram, mas todos quanto invocam o nome do Senhor podem ser salvos, ou seja, a salvação estava disponível a eles também, mas eles não creram. E aí Paulo então vai nos mostrar aqui, especialmente, que eles tiveram a oportunidade de crer, mas não creram. Ou seja, Deus deu a eles todos os meios para que eles crescem, mas eles não creram. Ok? Então preste atenção, bem aqui, antes de nós entrarmos no texto. Nós estamos expondo aqui o que é o Evangelho e o que ele faz em nós. O Evangelho, então, estamos vendo nessa exposição, nessa série Transformados, expondo a Epístola de Paulo aos Romanos, o Evangelho produz a salvação em nós de modo transformador, nos salvando, nos regenerando, nos justificando, nos santificando, nos conduzindo a sermos adotados como filhos, porque Deus nos havia eleito e também Deus nos garante a nossa glorificação. Tudo isso é a nossa salvação. E aqui Paulo vai começar a falar nesse trecho que nós veremos, que existe o Evangelho que nos transforma e existe o enviar o Evangelho para que possamos ser transformados e também para que outras pessoas possam ser transformadas. Não é o foco do assunto da Epístola de Paulo, mas ele toca nesse assunto aqui. Que assunto? Os meios que Deus dá aos homens para que os homens creiam e sejam salvos. Nossa ênfase na Epístola de Paulo aos Romanos é o que é esta salvação, o que é este Evangelho. Mas Paulo já começa a tocar aqui no seguinte assunto: é preciso haver pessoas enviadas, a fim de que o Evangelho seja ouvido e as pessoas então possam receber a Cristo como seu Salvador e Senhor. E eu disse para vocês que nós estamos tratando primeiro do Evangelho, né? Expondo Romanos. O que eu vou expor depois de Romanos? Atos dos Apóstolos. Primeiro nós somos transformados, depois nós somos enviados. E o texto de Atos dos Apóstolos trata exatamente disso. Nós sendo enviados por Jesus Cristo, através do Espírito, para que nós proclamemos o Evangelho. E aqui, Paulo já nos dá, digamos assim, um relance, um deslumbre deste assunto do envio. Ok, queridos? Então, nós ouviremos falar sobre o envio aqui. Mas preste atenção, Paulo não está tratando do assunto do envio ou da pregação do Evangelho de forma independente. Ele ainda está tratando de quê, querido? Da incredulidade dos judeus. E ele quer demonstrar que eles tiveram todo o recurso da pregação do Evangelho à disposição para crerem. Mas eles rejeitaram o Evangelho. E por isso Paulo está enfatizando aqui a perspectiva da responsabilidade humana, ok? No capítulo 9 ele enfatizou a perspectiva da soberania divina. E aqui ele está enfatizando a perspectiva da responsabilidade humana. Então qual é o assunto de Paulo aqui? Os meios para se chegar à salvação e a rejeição da salvação.
Este é o assunto aqui hoje, que Paulo desenvolve nesse trecho. Quais são os meios para se chegar à salvação? E mesmo havendo os meios disponíveis, há aqueles que rejeitarão a salvação, e nós precisamos entender isto. Isto é importantíssimo de nós compreendermos. Tá bom? Então, à luz disso, vamos ler então Romanos capítulo 10, do verso 14 em diante. Eu vou fazer como minha esposa fez, muito inteligentemente, embora não seja parte da nossa exposição, o verso 13, ele faz parte do contexto, leamos a partir do verso 13 até o final. Faça uma leitura bem atenciosa e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós o exporemos ao longo deste sermão, tá bom? Diz assim, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Certo? Bom, o que vemos nesse trecho? Vemos essas duas informações importantíssimas aqui. Os meios para se chegar à salvação e a rejeição da salvação, muito embora os meios estejam disponíveis. Primeira coisa de que falaremos então, é disso que trata o apóstolo Paulo, os meios para se chegar à salvação. Observe os versos 14, 15 e 17. Verso 14 nos diz, a partir de perguntas retóricas, de trás para frente, os meios para se chegar à salvação. E Paulo diz, ele enfatiza que há 5 verbos principais aqui nessa fala de Paulo. Ele pergunta, como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele faz da forma de trás para frente, né? O sentido inverso seria, é preciso enviar, é preciso pregar. Aqueles que ouvem a pregação, é preciso que eles ouçam falar, então, a pregação, e depois é necessário crer e invocar. E se a gente observar o verso 17, fica mais claro nós entendermos a quem diz respeito esse crer, esse ouvir falar, de quem se prega, ok? E no verso 17 o apóstolo Paulo diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem, queridos? De Cristo. Então, preste bem atenção. De que Paulo está falando aqui? O assunto dessa pregação, aquele de quem se deve ouvir, e aquele em quem se deve crer, é Cristo. E o evangelho que diz respeito a Cristo. Se nós ligarmos então os versos 14, 15 e 17, nós podemos fazer o seguinte arranjamento aqui. E aqui eu quero fazer esse arranjamento de uma forma ordenada, não de forma de trás para frente como Paulo fez. Primeiro, é preciso enviar alguém para pregar. Quais são os meios para que a pessoa possa chegar à salvação? Como a igreja cumpre o seu mandato a fim de que as pessoas cheguem à salvação? A primeira coisa importante é preciso enviar alguém para
pregar. O enviar alguém é um movimento primário. Depois, é preciso que preguem o Evangelho de Cristo. Esse é o segundo passo. É preciso que aquele que foi enviado pregue, mas pregue o quê, queridos? O Evangelho de Cristo. Os que ouvem, é preciso ouvir o quê, queridos? O Evangelho de Cristo. É preciso crer em Cristo como Senhor Jesus e, por fim, é preciso invocar o Senhor Jesus Cristo para salvação. Estes são os meios para se achegar à salvação. E aí eu quero ir aqui passo a passo falando de cada um deles, uns mais detalhadamente, outros menos detalhadamente, de acordo com o que nós já vimos até aqui, tá? A primeira coisa importante, é preciso enviar alguém para pregar. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A primeira coisa importante que Paulo descreve é que, preste atenção, queridos, a salvação para ser alcançada, há de alguém ser enviado para anunciá-la. É preciso haver uma ordem, um envio. E Paulo, é claro, está falando de si como apóstolo. A palavra apóstolo descreve aquele que é enviado. O apóstolo é alguém enviado, ok? E Paulo está, obviamente, falando de si, falando dos demais apóstolos, mas não apenas de si e dos demais apóstolos, mas todos os discípulos de Jesus a quem ele próprio enviou. Observemos, por exemplo, no início da igreja primitiva, nós vemos outros pregando o evangelho além dos apóstolos. Estevão não estava contado entre os apóstolos, quando Jesus disse: vão e preguem o evangelho. Contudo, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro que, por causa da pregação do evangelho, morreu em testemunho de Jesus Cristo. Então, é claro que quando o apóstolo está dizendo é necessário que sejam enviados, ele não está pensando apenas em si, mas ele está pensando em toda a igreja que foi comissionada, chamada, enviada à pregação do evangelho. Embora alguns não gostem que às vezes eu tenha de falar de grego, às vezes a gente tem de falar de grego por uma necessidade de tempo e da língua, tá? Por exemplo, se eu disser enviar aqui, eu vou enviar um menino para comprar pão. É bem diferente do que o Paulo está dizendo aqui. A palavra, o verbo enviar, que Paulo está usando aqui, inclusive está ligado à palavra apóstolo, é o verbo apostoléu, que é enviar num sentido oficial, que é enviar sob uma autoridade, que é enviar sob um mandato. Observe o que o Senhor Jesus diz em 28:18 de Mateus. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E depois de dizer isso, então ele envia os discípulos. Então, este ser enviado não diz respeito a apenas dizer o seguinte: olha, quem é que quer ir aí, pessoal? Será que dá para alguém ir? Ou então você dizer: eu não tenho nada para fazer hoje, então hoje eu vou. Não. Esse ser enviado é ser enviado oficialmente, ser enviado autoritativamente, ser enviado debaixo de uma autoridade que constituiu você, para que você então pudesse comunicar esta mensagem. Entende? Essa é a primeira questão importante. Se o Senhor Jesus não houvesse se dirigido à igreja e não houvesse dado autoridade à igreja, nós não poderíamos pregar o evangelho, porque nós não teríamos a autoridade de Cristo. Mas Cristo se dirige à igreja e ele coloca a igreja sob essa autoridade. E é nesse sentido que Paulo está dizendo: como pregarão se não forem enviados? Então preste atenção. O que Paulo está dizendo, obviamente, é claro que foram enviados. É óbvio que foram enviados. A igreja foi enviada. Nós recebemos um mandato, e o mandato é uma ordem e uma autoridade.
Sabe quando um político é investido de um mandato público? Há duas coisas nesse mandato. Ele é investido de uma ordem, ou seja, ele está debaixo de mandamentos, de ordenamentos jurídicos e legais, de coisas que ele deve cumprir, mas ao mesmo tempo ele está sendo investido de autoridade. E isto significa ser enviado, significa receber um mandato, no qual nós temos uma ordem que pesa sobre nós, e ao mesmo tempo temos uma autoridade que está sobre nós. Entende isso? Sim, a igreja foi enviada, os apóstolos foram enviados, e todos quantos foram discipulados pelos apóstolos também foram enviados. Você me pergunta, pastor, eu fui enviado? Foi. Talvez você não saiba da ordem. Talvez você esteja negligenciando a ordem. Talvez você desconheça a autoridade que há sobre você, baseado na ordem que Deus te deu. Mas você foi enviado. A primeira questão importante, então, para se chegar à salvação, o primeiro meio para que os homens cheguem à salvação é alguém precisa ser enviado a pregar. Deu para entender? Deu para entender? Isso vai ser muito mais bem desenvolvido quando nós estivermos tratando de Atos. Nós veremos especialmente este enviados, a que nós como igreja somos ordenados, ok? Mas pegue esse relance. O segundo meio para que os homens alcancem a salvação é que é preciso que preguem o evangelho de Cristo. Aqueles que são enviados, eles são enviados não para fazer qualquer outra coisa, senão para pregarem o evangelho de Cristo. E aqui, de novo, eu vou ter de ir ao grego. Este preguem, quando o apóstolo Paulo diz, e como crerão se não há quem pregue? Às vezes a gente lê esse texto e a gente interpreta a palavra, o verbo pregar aqui, no sentido em que nós usualmente utilizamos hoje. Para nós, o que é pregação hoje? Para nós, pregação é isso aqui. É assumir um púlpito numa reunião de uma assembleia da igreja e expor a Escritura. Nós utilizamos chamar isso de pregação hoje em nossos dias. Deixa eu te explicar uma coisa, não é apenas nesse sentido que Paulo está utilizando esse verbo pregar aqui. Vou explicar para você já o que significa esse verbo pregar, tá? Então preste atenção, é isto também, mas não é apenas isso, que aqueles que são enviados são ordenados a fazer. Você lê esse texto aqui, você diz assim, pastor, eu não tenho um chamado à pregação. Como eu não tenho um chamado à pregação, isso aqui não é para mim. Eu não sou dado a assumir um púlpito, pegar um microfone, estudar a Escritura 10 horas, jejuar não sei quantos dias, e ir para uma faculdade teológica, estudar e pregar, como eu vejo os pastores fazendo. Então esse texto não é para mim. Mas deixa eu te explicar, esse pregar não é apenas nesse sentido aqui. Isso faz parte do ministério da palavra de Deus à igreja? Faz, mas a palavra pregar que Paulo utiliza aqui, o verbo grego querisso, não envolve apenas o ministério inclusive na igreja primitiva, ali na literatura paulina, isso que eu estou fazendo aqui, era muito mais usualmente chamado de profecia, a exposição da Escritura, do que de pregação, tá? Embora também seja pregação. Então preste atenção, Paulo diz, é preciso que preguem. Esse verbo pregar que Paulo usa aqui, ele tem uma utilização, lá na língua original, no contexto que Paulo está usando, muito específica. Especialmente, ele é utilizado para falar daquele que anunciava as boas novas, as notícias, do seu rei, do seu soberano. E ele fazia isso de diversos modos, por isso a gente tem até um jogo aqui de palavras na língua grega. A gente tem a figura do queris. Quem é o queris, pastor? É o arauto. Arauto era o camarada que tinha a responsabilidade de ser o anunciador oficial do imperador, do rei, seja de que fosse a autoridade ele fosse investido.
Então, existia a figura do arauto. Hoje, por exemplo, seria algo semelhante à comunicação pública, né, do nosso presidente. Quem é o responsável pela comunicação pública do nosso presidente? Aqui quase a gente não tem essa figura muito tipicamente, mas na Casa Branca norte-americana, você tem um camarada que faz os comunicados oficiais do presidente, um indivíduo só. É ele que sempre faz os comunicados oficiais do presidente. Entende? Então, este indivíduo, tal do queris, ele é o arauto. É aquele que fala oficialmente em nome do seu rei, do seu imperador. E o que ele faz? Se ele é o queris, a ação dele é o queriço. O que é a ação dele? É a pregação. O que é a pregação, então? A pregação é a comunicação oficial em nome do seu Senhor. Olhe, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 3, verso 4. Nós temos essa figura do queris e temos ele pregando ou apregoando. Em Daniel, capítulo 3, verso 4, inclusive na Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, são esses dois, é o verbo queriço e a figura do queris, o substantivo, o arauto, que nós temos aqui. E o texto diz assim: nisto, o arauto, quem é o arauto? O arauto é o queris, é o cara que fala oficialmente em nome do rei. O arauto apregoava ou pregava em voz alta: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Ele está pregando em voz alta no meio do povo aquilo que ele, como arauto, foi investido para fazer. O que ele é então? Ele é um arauto e ele tem a pregação ou a proclamação ou o anúncio da mensagem que ele recebeu. Deu para entender? Deu para entender? Sim ou não? Eu repito de novo. Não. Quem disse não? Ninguém disse não? Preste atenção. O apóstolo Paulo disse: precisa alguém ser enviado. Esse alguém que é enviado para pregar. Perceba que o pregar não é apenas assumir um púlpito com a escritura, uma exposição da escritura no meio da assembleia da igreja. Não. O anunciar, o pregar, é você ter sido investido por essa autoridade que o seu Deus te deu como arauto, e você anunciar a Cristo. Por exemplo, observe a figura de Filipe. Filipe se investiu desse envio que Deus lhe ordenou, e Filipe, quando ele está junto do eunuco, no caminho, quando o eunuco estava trafegando ali no seu roteiro de Jerusalém, Filipe não prega para ele como isso aqui que eu estou fazendo, né? Ele não botou um púlpito no meio do caminho e disse: ouvi, vós passantes. Não, ele chega e bate um papo com o cara: e aí, o que você está lendo aí, cara? Pô, estou lendo aqui Isaías 53, mas está difícil de entender esse negócio. Aí ele fala assim: como assim está difícil? Como é que eu vou entender esse negócio se ninguém me ensina? Não seja por isso. Você quer entender esse negócio? Vamos bater um papo aqui. Numa conversa, num diálogo, Filipe está cumprindo o mandato de ser enviado e cumprindo o mandato de pregar. Percebe o que ele está fazendo? Ele está pregando num diálogo, numa conversa. Então, preste atenção. Quando o texto bíblico aqui fala de é necessário que sejam enviados e é necessário que os enviados preguem, ele não está falando de um formato de proclamação, o que nós chamamos hoje de pregação. Ele está falando que todos aqueles que foram enviados, eles devem proclamar, falar em nome de Cristo, anunciar o evangelho de Cristo, quer seja conversando, quer seja num bate-papo, quer seja através de um ensino, quer seja através de um jantar na sua casa com o seu vizinho, não interessa o modo. O que importa é que os que forem enviados devem pregar o evangelho. Ok, queridos? Deu para entender isso? Então, que preguem o evangelho de Cristo. Não é o formato específico. É a ordem para compartilhar o que Cristo fez, seja de que forma for. Pastor, esse texto não diz respeito a mim porque eu não sei pregar. Mas você sabe conversar? Você conversa, irmão? Você conversa? Você conversa sobre as coisas que você gosta? Né? Tem gente que tem mais de 10 mil palavras por dia. 16 mil palavras por dia. Você conversa, né?
Você sabe perguntar. Você não sabe chegar ao assunto que você quer quando você está conversando com alguém? Mulher é esperta nisso, né? O marido vem falar de uma outra coisa lá que não tem nada a ver, ela vai costurando, pá, chegou. Parece que foi o marido que conduziu o assunto, né? Foi ela que chegou lá. Pois é disso que o texto bíblico está falando. De quaisquer que sejam os modos, nós proclamarmos. Proclamarmos o quê, queridos? O Evangelho de Cristo. Nós não somos chamados a proclamar religião, não somos chamados a proclamar o presbiterianismo, não somos chamados a proclamar autoajuda, não somos chamados a proclamar padrões morais, não somos chamados a proclamar ideologia política, nem dizer que as pessoas estão ao acesso de todas as bênçãos de Deus, pregando as bênçãos de Deus às pessoas, não. A igreja é chamada a proclamar o Evangelho de Cristo. É disso que o texto está falando. Esse é o assunto no qual você tem de chegar com as pessoas que você ama. As pessoas as quais você quer ver sendo alcançadas por Cristo. A todos os homens de todo povo, tribo, língua, raça e nação. É proclamar na condição de arauto, quer seja pelo modo da pregação, quer seja pelo modo do diálogo, quer seja pelo modo do ensino, pelo modo do discipulado, não interessa. É proclamar. E proclamar o quê? O Evangelho de Cristo. Esse é o outro meio, proclamar o Evangelho de Cristo. E depois é preciso que aquele que ouve o Evangelho de Cristo, que ele creia. E sobre isso nós falamos densamente semana passada, né? Crer envolve a nossa mente, crer envolve os nossos afetos, crer envolve uma decisão, uma vontade, certo? Nem vou me estender muito, mas qual é o meio para o indivíduo chegar à salvação? Ele precisa crer em Cristo. E depois ele precisa invocar o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Este invocar é a rendição do indivíduo, né? Deus lhe enviou alguém para proclamar, alguém proclamou a ele as boas novas de Cristo. Ele tem então ocasião para crer, e como ele realmente se rende crendo em Cristo, queridos? Ele se rende dizendo: Senhor, me aceita. Eu quero estar no meio desses a quem o Senhor vai salvar. Eu quero ser seu povo, Senhor. Eu invoco o seu nome para que aquilo que o Senhor fez seja cumprido em mim. É aquele que ouviu o Evangelho do modo certo, compreendeu o Evangelho e de fato creu, ele vai invocar. Ele vai se apresentar diante da cruz de Cristo como um pecador, carente de salvação e ao mesmo tempo confiante na graça de Deus, naquilo que Deus disse que fez por ele. E por isso ele vai invocar o nome do Senhor para que ele seja salvo. Ok, queridos? Certo? Então, estes são os meios para se chegar à salvação. Deu para entender? Amém? Mas Paulo não fala nesse trecho apenas dos meios para se chegar à salvação. Ele nos diz, inclusive, que estes meios estiveram disponíveis a Israel, mas Israel rejeitou a salvação. E nós, como arautos, precisamos entender que as pessoas rejeitarão a salvação também. Tá? Quero falar sobre isso, isso é importante de nós dizermos, é importante a igreja entender. Então, a segunda questão importante que vemos nesse texto é a rejeição da salvação. Leamos aqui os versos 18 a 21. Preste atenção. Paulo nos diz assim: mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, diz o apóstolo Paulo. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está enfatizando aqui que a pregação do Evangelho em seu tempo foi profícua, foi frutífera, foi abundante. A palavra de Deus foi frutífera. A palavra de Deus cresceu em todo o mundo. Inclusive, isso é algo que nós vemos recorrentemente no texto de Atos. O que cresce, diz o texto de Atos, é a palavra de Deus. Nós estamos muito enganados, até fazendo um adendo aqui, pelo que a gente vai ver lá em Atos.
Nós estamos muito enganados quando nós pensamos que a igreja cresce quando crescem os convertidos. Não, irmãos. A igreja cumpre o seu propósito quando há muitos convertidos. Não, irmãos. Não é para isso que o texto bíblico está olhando. Se você observar o sinal da abundância, da frutificação no Novo Testamento, especialmente no texto de Atos dos Apóstolos, o que Lucas nos diz que está crescendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está crescendo. Quando a palavra de Deus está crescendo, o anúncio da palavra de Deus está crescendo, inevitavelmente haverá conversões. Inevitavelmente. Por quê, queridos? Porque é a palavra de Deus que traz a vida, que dá ao indivíduo condições de ele chegar-se a Cristo. O que nós estamos buscando na igreja, em primeiro plano, não é que nós façamos convertidos. Você nunca fará um convertido. Não é seu papel converter ninguém. O que nós devemos fazer na igreja é o quê? Que a palavra de Deus cresça. Porque é Deus que pela sua palavra dará salvação. Entende isso? Então preste atenção, observe os versos 18 a 21. Olhe o que a palavra de Deus nos diz. Ele continua dizendo, a partir do verso 19, já li o 18, né? Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Sim, Deus proveu os meios a Israel para que Israel pudesse crer. Mas, ao mesmo tempo, Israel rejeita a Deus. Olhe bem, eles ouviram. Houve quem fosse enviado, houve quem pregasse o Evangelho, eles ouviram o Evangelho, mas eles não responderam em fé e em invocação do nome do Senhor. Muito pelo contrário, eles são achados desobedientes e rebeldes, apesar de Deus estender suas mãos a eles. Entende isso? Então preste atenção. Há os que rejeitam a salvação anunciada na pregação do Evangelho. Há os que rejeitam não definitivamente e há os que rejeitam definitivamente. A ênfase aqui, queridos, é na responsabilidade humana, porque Israel está sendo condenado, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles ouviram de Cristo e ao invés de ouvir de Cristo e render-se a Cristo, eles consideraram Cristo um escândalo e por isso eles não creram. Consideraram que Cristo não lhes traria os bens que eles estavam buscando, não lhes traria as alegrias que eles estavam querendo. Pelo contrário, eles rejeitaram o Senhor. Ok? É claro que, observe bem, quando você pregar, haverá aqueles que rejeitarão, não definitivamente, e aí, quem discerne isso? Quem sabe quando é definitivamente ou não definitivamente? Nenhum de nós o sabe, e não nos compete saber. E haverá aqueles que rejeitarão definitivamente. O Evangelho para eles será juízo e não salvação. Então preste atenção, queridos. Nós não fomos chamados a salvar ninguém. Não é o papel da igreja salvar ninguém. Nós fomos chamados a amar os perdidos e a anunciar-lhes a salvação. Ok? Há cristãos que se frustram quando proclamam o Evangelho e as pessoas não são salvas. Eu deixei de me frustrar quando eu entendi isso. E passei a proclamar o Evangelho com muito mais alegria. Porque passei a entender que é Deus quem realiza essa salvação. E que haverá aqueles que rejeitam, e Deus estará cumprindo o seu propósito, quer as pessoas ouçam para a salvação, quer elas ouçam para a própria condenação. Pastor, ouvir o Evangelho para a condenação? Tá, já eu explico isso melhor. Mas deu para entender aqui? Somos chamados a anunciar
A igreja precisa estar crescendo na palavra de Deus, a ponto de a palavra de Deus se multiplicar em nós, irmãos. Que nós amemos ouvir a palavra de Deus exposta quando nós estamos juntos como igreja, que nós amemos ouvir a palavra de Deus quando ela está sendo ensinada, quando nós estamos estudando a palavra de Deus juntos, que nós amemos estudar a palavra de Deus e discuti-la quando nós estivermos em nossos discipulados, que nós amemos a palavra de Deus quando ela é a primeira coisa que nós lemos quando nós acordamos de manhã. A gente não acorda abrindo o WhatsApp, a gente não acorda abrindo o Facebook, a gente acorda abrindo a Sagrada Escritura. Que nós amemos a palavra de Deus no momento que nós estamos na nossa casa, em nossa família, estudando a palavra de Deus com os nossos filhos. A palavra de Deus com isso ela está crescendo. E quanto mais você tem a palavra de Deus dentro de si, mais ela transborda, irmãos. Só transborda aquilo que se tem em abundância. Nós só podemos dar aquilo que nós temos em abundância. Sabe aquela expressão saindo pelos ladrões? Já ouviu essa expressão? Como assim saem pelos ladrões? Há alguns mecanismos de alguns objetos, de alguns recipientes, que eles têm um mecanismo chamado ladrão, que é quando você coloca coisa demais ali, para evitar um dano num determinado lugar, isso sai pelo que a gente chama de ladrão. Uma caixa d'água, por exemplo, tem um ladrão. É um caninho que é colocado ao lado, nem sei se hoje em dia tem. Hoje em dia ainda tem? Tem, né? Porque a tecnologia vai mudando tanto, né, que a gente não sabe como é que as coisas estão hoje em dia. Mas uma caixa d'água, por exemplo, tem ladrão. O que é um ladrão? A água vem do sistema público, né, de água, e vai enchendo a caixa d'água, ela tem um mecanismo de fechar, que, de acordo com a pressão da água subindo, aquele mecanismo que é uma boia, ele faz com que haja uma pressão num mecanismo que tapa. Mas pode ser que isso quebre. E, de repente, se quebrar e vazar para um lugar que não deve, para cima do seu telhado. Aí algumas pessoas devem fazer o ladrão, que é um cano que você põe para desaguar em outro lugar, que não no seu telhado, por exemplo. Isso é o ladrão. Se enche tanto, que se derrama pelos ladrões. Quando é que a igreja proclama o evangelho, queridos? É o que diz o texto de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus crescia. Quando a palavra de Deus cresce no meio da igreja, a igreja passa a amar a palavra de Deus. É inevitável que você compartilhe o evangelho, queridos. Mas sim, haverá aqueles que não crerão. Ok? Vou falar mais sobre esse encher-se da palavra, quando nós estivermos expondo Atos. Quem sabe daqui a uns 4 meses. Por enquanto, fiquemos por aqui. Deu para entender isso então, queridos? Os meios que Deus designou para chegar à salvação e a rejeição da salvação, deu para entender? Quero fazer alguns alertas finais, então, à luz disso. Primeiro, ninguém será salvo senão através da pregação do Evangelho. Preste atenção. O meio que Deus escolheu para que os homens cheguem à salvação não é a sua moral, não é a sua justiça, não é se ele é um bom pagador na praça, não é se ele é considerado um bom marido, um bom filho, uma boa esposa. O meio pelo qual Deus escolheu que aquilo que Cristo fez seja aplicado ao homem é por meio da pregação do Evangelho. Ele precisa haver alguém que pregue o Evangelho a ele. É necessário que ele ouça aquilo que é o Evangelho de Cristo. E depois de ouvir o Evangelho de Cristo, é necessário que ele creia e então ele invoque o nome do Senhor. O Senhor Jesus diz em Marcos 16, 15 e 16, o que ele diz lá? O que ele diz em Marcos 16, 15 e 16? Preguem o Evangelho. A ordem última de Jesus aos seus discípulos, em Marcos 16, 15 e 16, é: preguem o Evangelho. Ninguém pode chegar à salvação se não ouvir a pregação do Evangelho. Ele diz: preguem o Evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo. Vão e preguem o Evangelho. Como alguém pode chegar à salvação, queridos? Apenas, somente através da pregação do Evangelho. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo e confessando nele, é o primeiro passo do discipulado.
Eu tenho falado muito sobre discipulado, mas, obviamente, à medida que nós chegarmos a Atos dos Apóstolos, eu falarei muito frequentemente sobre pregar o Evangelho. Estes dois são pilares da vida da igreja. A igreja nasceu para isso. A igreja nasceu, a igreja existe para ser uma igreja discipuladora, e a igreja existe para ser uma igreja que proclama o Evangelho. Entende, queridos? Qual é a nossa missão? Para que nós existimos? Porque você se tornou um cristão? Para você ser um discípulo de Jesus e para você fazer discípulos de Jesus. E fazer discípulos de Jesus inicia-se pela pregação do Evangelho. A confissão, preste atenção, olhe como essas coisas estão interligadas. Paulo está aqui falando da confissão para a salvação. A confissão é o primeiro passo do discipulado. E nós, como igreja, muitas vezes entendemos mal demais a nossa missão. Nós achamos antes que a nossa missão era fazer convertidos. E aí a gente fazia cruzadas, e centenas de pessoas se convertiam, e nenhuma dessas pessoas eram discipuladas. Eram conduzidas gradativamente a se tornarem a imagem de Cristo por um ensino relacional, onde elas aprendessem todo o conteúdo que Jesus havia dado aos seus próprios discípulos. Falhamos. Mas também nós não queremos ser uma igreja que pense que apenas conduzir as pessoas à maturidade diz respeito à nossa missão. Não! Pregar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho é, na verdade, o primeiro passo do discipulado. Então, estas duas coisas aqui caminham juntas e complementarmente. A igreja precisa proclamar o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. E, óbvio, alguns até que pensam que conhecem a Cristo. Porque há muitas pessoas dentro da assembleia, da reunião da igreja, que embora façam parte nominalmente da igreja, ainda não se converteram, não se arrependeram, não foram regeneradas, e por isso precisam ouvir o Evangelho, para que também creiam e invoquem o nome do Senhor. Mas, de um modo geral, somos conclamados a fazer estas duas coisas, proclamar e discipular. E o crer, o invocar o nome do Senhor é o primeiro passo do discipulado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém será salvo senão através da pregação do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, seu marido não será salvo se ele não crer e não invocar o nome do Senhor. Ele não será salvo porque ele é um bom marido. Ele não será salvo porque ele nunca te traiu. Ele não será salvo porque ele é um cara trabalhador e sempre paga as suas contas. Ele não será salvo porque ele criou bem os filhos, está criando bem os netos. Ninguém será salvo porque todos nós somos pecadores. E ninguém será salvo pelos seus méritos próprios. Seu marido e seus filhos e seus amigos não serão salvos se eles não ouvirem o Evangelho. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Seu marido, seus filhos, seus amigos, sua esposa, não serão salvos pelo seu testemunho não verbal. É um erro dizer que eu prego o Evangelho com a minha vida. Ninguém prega o Evangelho com a vida. Não existe isso. Jesus não disse, sejam bons cristãos, deem um bom testemunho, e aí está beleza. Foi isso que Jesus ordenou? O Senhor ordenou isso para a gente? É claro que nós devemos viver uma vida cristã autêntica. É claro que as pessoas também precisam olhar em nós e ver em nós um testemunho de que nós estamos em Cristo. Mas a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Não se engane, o seu marido não chegará à salvação se ele não ouvir do Evangelho. Seus filhos, seus amigos, sua esposa, ninguém será salvo senão pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus escolheu esse meio. Deus escolheu essa maneira de fazer se revelar. Deus quis que o Evangelho fosse o poder de Deus para a salvação. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1. O que é o poder de Deus para a salvação? O meu testemunho? Não, o meu testemunho é importante, com certeza. Não pode destoar o meu testemunho da minha pregação. Mas o poder de Deus para a salvação é o quê? O Evangelho, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Então, preste muita atenção.
Não existe essa ideia, não existe na realidade, de fato, segundo a Escritura, essa ideia, embora muito difundida, eu prego com o meu testemunho. Isso, na maioria das vezes, sabe o que é? Vergonha, timidez, preguiça e negligência, que nós justificamos com esse escopo, né? Sou um bom cristão, isso basta. Não basta, nós temos um mandato. É claro que eu espero que você não seja constrangido a pregar o Evangelho apenas por uma ordenação, mas por prazer, por alegria, porque nós pregamos o Evangelho com alegria quando nós estamos encharcados da palavra de Deus. Meus irmãos, é impossível quando você está encharcado da palavra de Deus, que você não queira pregar o Evangelho. Mas entenda isso, desconstrua isso, pelo amor de Deus, nunca mais diga isso. Por favor, irmão, por favor, nunca mais ninguém diga isso aqui nesse púlpito, tá? Pregue com o seu testemunho. Ninguém prega com testemunho. O testemunho é básico, é elementar, é o mínimo. É como você dizer para alguém que está ligado a uma atividade de trabalho, que só ele estar presente no trabalho basta. Basta? Imagine um empregado que bateu o ponto de entrada e bateu o ponto de saída. Isso é o mínimo da obrigação do empregado. O que ele está sendo pago para fazer? Trabalhar. Estar presente e não trabalhar não justifica o seu salário. Inclusive, tem muito servidor público muitos aspirantes a servidores públicos e até servidores públicos que enganosamente pensam que recebem o salário porque passaram no concurso. Não, meu querido, você foi chamado para trabalhar para um munus público, uma obrigação pública, é o seu serviço, é muito mais do que bater o ponto. E você, enquanto cristão, é muito mais do que ter apenas um testemunho, é preciso falar, proclamar, anunciar. Certo, queridos? Deu para entender? Deu para entender? Ok? É claro que nós não devemos ser chatos, né? O apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo: a vossa palavra seja bem temperada, de modo que as pessoas gostem de ouvir você, né? E Deus nos dá sabedoria, irmãos, é interessante como Deus nos dá sabedoria. Faz uma coisa, comece o seu dia dizendo: Senhor, me dá uma oportunidade para eu compartilhar a tua palavra, e me dá sabedoria para fazê-lo. Você vai perceber a pessoa, o momento, o jeito, a fala, como é extraordinário quando nós pedimos a Deus sabedoria e vemos o Espírito de Deus atuando por meio de nós assim. Tem gente que se engana da principal missão do Espírito Santo de Deus, que é nos tornar testemunhas de Cristo. Essa é a principal missão do Espírito Santo de Deus, nos fazer testemunhas. E Ele tem prazer, quando nós fazemos esse tipo de oração, de chegar perto da gente e dizer: tá bom, conta comigo. E você ouve, você discerne, você percebe o momento, o jeito, as palavras, a forma, o poder que há nas poucas palavras que você diz a respeito de Cristo e do Evangelho, quando você está transbordando dele e você pede o auxílio do seu Espírito para isto. Amém? Nunca mais diga: eu prego com o meu testemunho. Se você só tem o testemunho, você não prega. Você é como um empregado que só está indo bater o ponto no seu trabalho. Você não está desenvolvendo o trabalho para o qual você foi ordenado também. Pastor, mas eu fui ordenado para isso? Tem algumas coisas que todos os cristãos foram chamados para fazer. Embora de jeitos diferentes, porque temos dons diferentes, mas todos fomos chamados para fazer. A ordem de Jesus: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, é para todos. Mas tudo bem, hoje é só um relance, a gente vai ver mais disso à frente, tá bom? Então preste atenção, minha irmã, por favor, não negligencie a salvação do seu marido. Meu irmão, não negligencie a salvação da sua esposa. Filhos, não negligenciem a salvação dos seus pais. Pais, não negligenciem a salvação dos seus filhos. Dentro da nossa casa há perdição muitas vezes, e nós não temos proclamado o Evangelho às pessoas que nós dizemos que mais amamos. Arrependa-se por isso, meu irmão. Peça a Deus perdão. Peça ao Espírito Santo de Deus que te encharque da palavra de Cristo.
Peça a Deus sabedoria e estratégia. Nós já temos dado aqui alguns recursos para você fazer isso. Alguns cursos, alguns treinamentos, algumas ferramentas. E há muitas outras ainda que a gente pode dar a você. Mas, por favor, meu irmão, não negligencie a salvação da sua família, dos seus amigos. Discirna, entenda, compreenda que o Senhor te chama para que você proclame. Amém? Amém, queridos? Alguém poderia pregar, ou perguntar, perdão. Por que pregar se Deus já elegeu? Algumas pessoas não perguntam isso, algumas pessoas até desafiam a nossa fé reformada dizendo, né? Mas, pastor, se Deus elegeu aqueles que Ele vai salvar, qual a necessidade que eu tenho de pregar? Ora, queridos, o meio que Deus designou para alcançar os eleitos foi a pregação, simples assim. O Senhor Deus ordenou que por meio da pregação do Evangelho, os eleitos sejam alcançados, aqueles que Ele quer salvar sejam alcançados. Eu me recordo que, uma vez conversando com um professor meu, que se tornou meu amigo, já há décadas que nós éramos amigos, eu estava lá na casa dele fazendo algum serviço para ele, e ele, como um bom batista, me fez essa pergunta, né? Ele me chamava de Edu, me chama de Edu. Edu, por que vocês dizem que como é que a gente concilia o que vocês falam sobre a eleição e a pregação do Evangelho? Se Deus elegeu, não precisa pregar. Eu falei, olha, meu pastor, no mesmo texto em que a palavra de Deus nos ordena, nos diz que nós somos eleitos e Deus escolheu, no mesmo texto ele diz que este foi o meio pelo qual Deus determinou que os eleitos sejam chamados. Um eleito nunca deixará de ouvir a mensagem do Evangelho para chegar-se a Cristo. Ele disse, não é que eu nunca tinha pensado nisso? Ele chamou a esposa e disse, fulana, vem cá ouvir o que o Edu está falando. Simples, irmãos. Este foi o meio que Deus designou para alcançar aqueles que Ele quer salvar. Que meio? A pregação do Evangelho. Não haverá outro meio de os homens serem salvos. Lá em Atos 13, 38 e 39, e no verso de número 48, nós temos um episódio onde nós vemos Paulo fazendo um chamado geral, pregando o Evangelho a todos quantos estão ali para ouvir. Ele diz assim, Paulo dirigindo-se àqueles que estavam ali na sinagoga, tendo, pois, Davi, ou melhor, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está pregando ali extensivamente, abertamente, a todos que estavam na sinagoga. E na semana seguinte, Paulo volta lá de novo e depois, no verso 48, projete o verso 48, por favor, Giovana. No verso 48, Paulo nos mostra o que acontece. Depois de eles ter proclamado extensivamente o Evangelho, o texto nos diz, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra de Deus, não há contradição na pregação a todas as pessoas do Evangelho com a eleição, não há contradição. Este foi o meio pelo qual Deus designou chamar aqueles que Ele determinou para a vida eterna. Amém, queridos? Amém. Uma outra questão importante, preste atenção nisso. Deus nos envia a anunciar, não a salvar. Nós não somos salvadores de ninguém. E eu muito estranho cristãos que ficam computando, como se fossem obra deles, as pessoas que eles conduziram à salvação. Né? 10, 30, 100, 150, tudo bem, faça, eu acho que é até legal você fazer isso para a glória de Deus, né? E até para verificar um dom em si. Mas há pessoas que fazem esse tipo de coisa como se fosse mérito seu, algo que Ele realizou. Por quê, queridos? Deus nos envia a anunciar, mas Ele não nos envia a salvar ninguém. Embora desejemos de nosso coração que se salvem, haverá os que negarão a palavra da salvação. E até nessa negação da palavra da salvação, Deus estará sendo glorificado. Olha o que diz o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 12. Nós temos aqui Paulo usando a imagem do perfume, do cheiro do perfume,
como se fosse a mensagem da sua pregação. E ele vai dizer, essa mensagem da minha pregação, para alguns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. Olha que curioso que Paulo diz, ele diz assim, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. O que ele foi fazer? Pregar o evangelho de Cristo. E agora ele vai falar nos versos seguintes, que esse pregar o evangelho de Cristo, ele vai usar a metáfora. É como se Deus estivesse exalando o seu cheiro. Ele vai dizer, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que é a fragrância do conhecimento de Deus? A proclamação do evangelho de Cristo. É como se pela proclamação do evangelho de Cristo, as pessoas tivessem sentido o cheiro de Deus. E ele continua dizendo, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Preste atenção. Somos o aroma de Cristo para os que estão sendo salvos e para os que estão perecendo. O que Paulo está dizendo? Quando nos ouvem pregar, eles discernem, eles sentem o cheiro de Deus pela pregação do evangelho de Cristo. Mesmo os que estão se perdendo. E ele continua dizendo, para estes, ou os que estão perecendo, cheiro de morte. Para aqueles, os que estão crendo, cheiro de vida, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Essa pergunta final tem dois sentidos. Quem pode saber para quem é cheiro de morte e para quem é cheiro de vida? Não é competência nossa saber isso. Engraçado isso, né? O evangelho, ele não é apenas palavra de salvação, ele é também palavra de juízo. Dado que os homens rejeitam a salvação que há no evangelho, embora sintam o cheiro de Cristo e reconheçam que precisam render-se a ele como Salvador, alguns deles permanecerão resistentes ao evangelho e rejeitarão a Cristo. Há um trecho do livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que ilustra isso bem. Quem já assistiu O Feiticeiro a Guarda-Roupa, ou como é que é? O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Quem já assistiu? Para nós é o primeiro filme dos livros As Crônicas de Nárnia, né? Mas nos livros é o segundo livro. Inclusive minha filha está lendo já o segundo livro. Ela começou a ler o primeiro livro, está já no segundo livro, e essa semana eu estive lendo com ela um trechozinho, ela está lendo sozinha, e alguns trechos eu leio com ela, eu estive lendo com ela esse trecho de Edmundo. Quem lembra do trecho quando Edmundo, ele deixa os irmãos estavam lá na toca dos castores, né, conversando sobre Aslan, o grande leão, lá no livro As Crônicas de Nárnia. Aslan é a figura de Jesus Cristo. Eles estão conversando sobre Aslan, e aí Edmundo está ouvindo aquela conversa sobre Aslan, e aí ele sai dali para ir e encontra a feiticeira branca, né? A feiticeira, não sei nem dizer se o nome dela é feiticeira branca, a feiticeira lá, enfim. E aí, no filme você não vê isso. Obviamente não cabe tudo no filme, né? Mas no livro, a partir ali da página 40 do segundo livro, ele conta como é que foi a experiência de Edmundo. Edmundo Edmundo estava ansioso pelas promessas que a feiticeira estava fazendo para ele. Ela disse para ele que ele ia ser rei daquele mundo. Então, na verdade, quando eles estão falando de Aslan ali, ele está com uma repugnância, ele está achando, caramba, estão falando de Aslan, estão achando que ele é bam, mas na verdade, se Aslan vier, eu vou perder meu reino nesse mundo. Então, que Aslan não venha, eu preciso ir lá contar para a feiticeira. Ele está ouvindo o evangelho, e ao invés do evangelho ser para ele cheiro de vida, é cheiro de morte. Os irmãos dele estão vibrando por dentro quando eles estão falando de Aslan, da profecia, né, que da carne de Adão viria aqueles que sentar-se-iam nos tronos de Cair Paravel e reinariam. Você não está entendendo nada, mas depois você assiste lá, né? O feiticeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E aí, ele vai, quando ele vai descendo a casa da feiticeira, ele está pensando o seguinte: poxa, será que a feiticeira não dá conta de fazer Aslan uma estátua, não? Seria tão bom se ela fizesse dele uma estátua? Olha o que está na cabeça dele. Seria tão bom se Jesus não existisse?
Seria tão bom se ele não ordenasse que eu não posso ter pecados sexuais. Seria tão bom se eu pudesse viver nesse mundo do jeito que eu quero. É o que ele está pensando. E aí conta o livro que quando ele está chegando no pátio do castelo da feiticeira, ele vê um leão, ele fica assustado, caramba, será que é Aslan? E aí ele fica parado ali um tempão, de repente ele percebe que é um leão que foi transformado numa estátua de pedra. Ele fala, caramba, esse aqui deve ser Aslan, tomara que seja Aslan, tomara que seja Aslan. Que aí eu não vou ter que ver Aslan de novo, não vou ter que enfrentar Aslan. E ele até ridiculariza o leão, embora ele não fosse Aslan, desenhando um bigode nele lá e um óculos no leão. Coisa de menina ali, né? Ou seja, qual é a mentalidade dele, queridos? Embora, obviamente, ele rejeitou, mas não conforme o filme, né? Não definitivamente. Qual é a mentalidade dele? Ele está ouvindo do Evangelho, mas o que ele está ouvindo do Evangelho não é para salvação. Ele está ouvindo para juízo. Ele está ouvindo para que Cristo se torne para ele pedra de tropeço, porque ele está negando Cristo. O Evangelho está sendo para ele um fardo, um peso. O Evangelho está sendo para ele um impedimento para que ele goze os prazeres desse mundo. E sim, é disso que Paulo está falando quando ele diz, para estes somos cheiros de morte. Então não se engane. Haverá pessoas para as quais nós pregaremos o Evangelho e elas não crerão. Não importa. Quer seja de um modo, quer seja de outro modo, Cristo será glorificado. É claro que o desejo do nosso coração é a salvação destes, mas nós não falhamos e Deus não falhou quando o Evangelho foi pregado. Porque quando o Evangelho é pregado, nós estamos cumprindo nossa missão, e quando o Evangelho é pregado, Deus estará salvando aqueles que Ele vai salvar, conforme lemos no texto de Atos 13, 48. Amém? E por fim, eu quero encerrar com uma expressão que o apóstolo Paulo utilizou-se citando Isaías. Quão lindos, quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Há dois sentidos aqui, queridos. O primeiro sentido, imagina, né, naquele tempo, para alguém, os pés de alguém que estava anunciando boas novas. Um arauto, muitas vezes, tinha de percorrer quilômetros a pé, especialmente ao final de uma guerra, para anunciar ao povo a vitória, a boa nova. Imagina como é que ficavam os pés desses camaradas. Eles não tinham tênis Nike, não tinham... Que tênis aí a gente faz trilha aí, irmãos, que eu não conheço? Tem Adidas de trilha? Não tinham Adidas de trilha para correr, né? Eles chegavam com os pés como? Sangrando às vezes, os pés imundos. E o que o profeta está dizendo? Quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Não importa o desgaste, não importa o sofrimento, não importa o quanto nós nos debilitemos exteriormente pregando o Evangelho, porque a pregação do Evangelho muitas vezes exigirá de nós desgastes, sim. O Evangelho exigirá de nós que nós, inclusive, percamos às vezes saúde, sim. Mas o que o texto bíblico diz? Quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Há um outro sentido aqui, porque o que chega, o que traz a mensagem são os pés dos que anunciam boas novas. Quão belo, queridos, é o chegar das boas novas. O chegar das boas novas àqueles que estão precisando de salvação, que estão perdidos, e que vão ouvir, e vão crer, e vão invocar. Permita que de seus pés sejam ditos, que lindos esses pés. Seu pé é feio, irmão? Seu pé não podia ir para uma propaganda aí de tênis e sapato e sandália, não? Não interessa. Seus pés podem ser lindos. Na verdade, você será lindo. A gente se preocupa muito com aspectos estéticos, né? Você será lindo à medida que seus pés proclamarem boas novas. As pessoas vão olhar para você e falar, caramba, como eu precisava disso que você me trouxe. Como isso foi extraordinário na minha vida. Alguns vão rejeitar, mas outros vão dizer, você é lindo. Você é linda. Muito obrigado. Amém? Coloque-se em pé. Quão belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Curve sua cabeça. Que o Senhor possa permitir que você seja um instrumento para que os meios da salvação cheguem àqueles a quem Ele vai salvar. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Te agradecemos porque
o Senhor mesmo designou a sua igreja para cumprir esse mandato. O Senhor nos enviou, o Senhor nos deu a mensagem que é Cristo Salvador, o Senhor nos dá autoridade para nós proclamarmos esse evangelho, e o Senhor mesmo traz salvação, dando fé e dando àqueles que vão crer em Ti um novo coração para que eles invoquem o Senhor. Muito obrigado por nós sermos participantes disso. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de nós termos os nossos pés contados entre os belos pés dos que anunciam boas novas de salvação. Nós te damos graças por isso e te pedimos, Senhor, que esse despertar de hoje possa ser incendiado e inflamado à medida que a Tua palavra continuar a ser proclamada sobre nós sermos enviados. Eu peço sobre nós dessa igreja, Senhor, um tempo único de derramamento do Teu Espírito, Senhor, onde nós estaremos compreendendo a Sua palavra, sendo cheios da Tua palavra e por isso estando aptos a proclamar a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito, enviados por Cristo Jesus. Eu te peço, desperta o começar deste envio hoje na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém?